queridos alunos, vamos falar agora sobre fundo de investimento em cotas, FIC e fundos multimercado. O que é isso? Vamos começar com FIC. Fique ligado, olha só, presta atenção. De maneira geral, nós temos um fundo de investimento, que é o padrão, como nós sempre estudamos aqui, onde o cara leva o dinheirinho, esse fundo aqui vai pegar essa grana e vai comprar ativos. Esses ativos que ele vai comprar pode ser de renda fixa ou de renda variável, vai depender de acordo com a política do fundo de investimento, né? Aí de renda fixa você vai ter lá CDB, você tem lá títulos públicos federais, você tem debêntures, renda variável basicamente eu tenho ações, eu tenho mercado de derivativos e assim vai funcionando o mercado. Beleza. Agora, o que acontece com esses fundos? Imaginamos lá um fundo de investimento normal de renda fixa, tá? Então tem um fundo de renda fixa que ele aplica muito em títulos públicos federais, concentrado basicamente em títulos federais e CDB. E esse fundo ele tem uma certa taxa de administração, ele vai lhe cobrar para ti uma certa taxa para administrar o teu dinheiro. Imaginamos que ele vai cobrar uma taxa bem baixinha, que é de, sei lá, 0,3% ao ano. Ridículo, é uma taxa de mãe para filho, né? O banco não faz isso, pode até fazer. Mas para quem? Para quem tem muito dinheiro, né? É fácil administrar o dinheiro de quem tem muito. Por que é fácil administrar? Porque o cara não trabalha, o cara vai lá, aplica e deixa o dinheiro porque ele tá rico, ele tá cheio de dinheiro. Agora, o pobre, quando ele aplica no fundo, ele chega lá no fundo e fala assim, olha, eu quero fazer uma aplicação no fundo. Aí ele vai lá e aplica R$100. Aí no outro dia ele vai lá, tira o extrato, aí ele vê lá que os R$100 não rendeu nada. E aí ele pensa, porra, fica bravo com o gerente. A gente fala assim, não, tu não tem nem R$100, porque na verdade ainda teve a tarifa dos R$100, né, do extrato. Então, o cara fica movimentando muito, o cara fica entrando e saindo. Administrar condomínio de fundo com taxa de entrada, com um valor de aplicação inicial baixo, dá muito trabalho. Quando eu coloco um valor de aplicação para rico, por exemplo, assim, ó, só pode aplicar nesse fundo quem tem pelo menos uma aplicação inicial de R$300 mil, pronto. Separei, só os ricos, tá? Professores jamais vão aplicar no fundo de investimento desse aqui, mas os ricos vão. Agora, os ricos terão a vantagem de ter uma taxa de administração. O professor vai ter que aplicar num fundo que é, esse fundo aqui é Fundo para Pobre, Condomínio Povão Coab. Como é que funciona esse fundo Condomínio Povão Coab? Funciona assim, ó. A aplicação, o valor da aplicação inicial, R$100, eu feito, meus 200 pila por mês eu posso guardar lá. Pá, 200 pila eu já abro o fundo. Agora, qual é o problema? Imagina administrar uma Coab, olha que vucu-vucu, loucura, galera, todo dia dá um vucu-vucu diferente, por isso que o cara vai cobrar caro para administrar a Coab. E esses 4% ao ano vai, impactar os meus rendimentos. Agora você tá aqui, né? Puta que pariu, eu queria tanto morar no Terraville, não quero morar na Coab. Então esse fundo aqui é como se fosse um Terraville, porque ele tem uma taxa de administração muito baixinha, né? Que lindo, maravilhoso, ele me dá toda a estrutura e aqui eu posso ficar mais rico do que eu já sou, rico para rico e pobre para pobre. Bom, aí vem um fundo de investimento em cotas, que seria o meio termo disso. O que é um fundo de investimento em cotas? Esse FIC, fundo de investimento em cotas, ele não compra ativos, ele compra cotas de outro fundo. Então olha o que o FIC vai fazer, eu vou criar assim, ó, fundo de investimento em cotas em fundos de renda fixa, por exemplo, tá? Então ele vai comprar cotas de fundos de renda fixa. Você, Edgar, aqui, eu vou vir aqui, eu vou aplicar aqui, olha, eu tenho aqui, por exemplo, um certo dinheiro para aplicar. O que esse fundo vai fazer? Ele vai pegar o teu dinheiro e ao invés de ir lá comprar aqueles ativos lá, CDB, parará, ele vai comprar cotas desse fundo aqui. Cotas desse fundo. Ah, professor, mas para comprar cotas tem que ter 300 mil. E o Edgar não tem 300 mil. Eu sei, essa é a ideia. O Edgar não tem 300 mil, o Edgar tem 10 mil. Aí tem um outro carinha aqui que tem 20 mil. Aí tem outro carinha aqui que tem 5 mil. Aí tem outro carinha que tem 2 mil aqui. Aí eu faço assim, olha, a aplicação inicial no meu fundo é R$1.000. Então todo mundo que tem R$1.000 pode aplicar. Aí vem várias pessoas, cada um com seu dinheirinho aqui, né? Olha que legal, por um. E todo mundo pega o seu dinheirinho e joga no fundo. Joga no fundo, joga no fundo, joga no fundo. Aí o fundo tem aqui 6 milhões, por exemplo. Vou botar aqui 15, 20 milhões. Pronto, o fundo conseguiu juntar 20 milhões para aplicar. Esse fundo pega os 20 milhões, obviamente ele vai atender a necessidade de ter no mínimo R$300 mil. Ele aplica nesse fundo e ele tem essa taxa de administração aqui. Agora, claro que ele vai lhe cobrar mais uma taxa de administração, porque esse fundo não vai trabalhar de graça. Olha, eu lhe cobro 1% ao ano, porque é bem fácil administrar esse fundo. Porque eu não tenho que ficar comprando ativos no mercado, eu vou lá e compro cota. E quando eu preciso do dinheiro, eu vou lá e resgato essa cota. Olha que maravilha. Por esse motivo, o que vai acontecer? Ele vai ter taxa de administração baixa. Então pode acontecer, presta atenção, cabeção, não necessariamente vai acontecer. Pode acontecer de eu aplicar num FIC e ter uma taxa de administração que somada, mesmo pagando duas, né, porque eu estou pagando essa e mais essa, ainda estou pagando menos do que se eu aplicasse de maneira direta em outro fundo. Mas qual é a desvantagem dos FIC então? Bom, primeiro, quando eu falar FIC, Fundo de Investimento em Cotas, vamos primeiro botar a regra, ele vai ter que dizer qual classe ele é. Como assim classe? Nós vimos que os fundos de investimento eles têm as classes. Renda fixa, não viu, vai ver. Renda fixa, referenciado, cambial,
né? Dívida externa, ações e curto prazo, ok? Beleza. O meu FIC, quando eu criar, eu vou escolher um mercado para atacar. Eu serei um fundo de investimento em cotas de fundos de curto prazo. Não, fundo de investimento em cotas de fundos de renda fixa. Não, fundo de investimento... Eu vou escolher uma dessas classes para atacar e vou carregar ela no meu próprio nome. No momento que eu definir a classe, eu serei um fundo de investimento em cotas de fundos referenciados. Obrigatoriamente, o meu fundo de investimento deverá aplicar 95% do patrimônio do fundo em cotas de fundos referenciados. Os outros 5 até posso comprar cotas de fundos de ações, cotas de dívida externa, mas 95% tem que estar na classe que eu escolher, que vai estar no próprio nome do fundo. Fundo de investimento em cotas de fundos de ações. O que ele faz? Compra cotas de fundos de ações. Quantos por cento? No mínimo 95%. Fundo de investimento em cotas de fundos cambiais. O que ele faz? Compra cotas de fundos cambiais. Quais fundos cambiais? Pode ser o meu, pode ser o do vizinho. Fundos cambiais. Agora, quantos por cento do mínimo? 95%. Beleza? Beleza. Então, o multimercado é o quê? É um FIC. Aí vem o nosso querido multimercado. O multimercado, ele é um FIC. É diferente. Não é muito diferente não, tá? Qual é a diferença do multimercado para um FIC normal? Ó, eu vou colocar meu dinheiro, ao invés de o multimercado comprar CDB, para lá, ele vem aplicar em fundos. Mesma coisa, ele vai aplicar em fundos. Agora, a diferença é que eu estou alertando o cotista que eu aplico em vários mercados, multimercados. Por esse motivo, o fundo multimercado, que é um exemplo de um fundo de investimento em cotas, ele pode aplicar em mais de um mercado sem nenhuma particularidade e restrição. A gente diz que ele investe em vários fatores de risco, sem particularidade de concentração. Se daqui a pouco o cara quiser fazer o seguinte, ó, o gestor quer decidir o seguinte, nós vamos botar 60% em fundos de curto prazo, 20% em fundo de renda fixa, 10% em cambial e 10% em ações. Pronto, 10, 20, 40, 60, 100. Fechou. Dividiu, ele está investindo em 20 multimercados. Daqui a pouco a ações está ruim, ele quer reduzir para 5% e subir mais 5 aqui. Beleza. Ele pode mexer aqui livremente. Isso é um fundo multimercado. Tudo bem? Fundo multimercado não tem número. Olha só, todos os outros têm. Dívida externa, 80%, cambial, 80%, renda referenciado, 95 e 80, ações, 67, todos têm seu númerozinho, né? O próprio FIC tem seu númerozinho, ó. Qual é o númerozinho do FIC? 95. Agora, multimercado, não tem número. Investe em vários fatores de riscos, sem particularidade de concentração. Entendeu, cabeção? Beleza? Então esse é FIC e esse é multimercado. E aí você vai clicar para o próximo vídeo. Bons estudos, até o próximo.